Fala pessoal, beleza? Boa noite, fechamento de mercado dia 13, tá? E algumas possibilidades de leitura para amanhã. Pessoal, começando aqui pelo gráfico diário, né? Hoje finalmente, né, o preço conseguiu, né, realizar o seu primeiro, né, fechamento abaixo desse fundo aqui, tá? Que era nosso fundo de referência. Aqui, com linhas anteriores, né, que a gente deixa aqui marcada, a gente tem essa daqui agora que é referência, tá? E a gente tem essa outra aqui, né, que é vista mais fácil pelo semanal, tá? O dia de hoje, ele fecha abaixo dessa linha, né, mas para a gente ter uma ideia um pouco mais clara de que o preço, né, já iria ter uma continuidade, né, até mesmo para testar essa linha de canal aqui, né, seria mais interessante que o preço já tivesse rompido, né, ele tivesse apresentado um rompimento dessa mínima de referência aqui, né, que é do seu próprio candle anterior, né, para ele não nos deixar, né, a possibilidade de lateralidade, tá? Sobreposição de barras, né, que é o que a gente vê quando a gente tem, né, uma lateralidade, certo? Então hoje, né, a gente tem esse primeiro fechamento aqui, tá? Abaixo dessa nossa mínima de referência. Porém, né, ele não rompe a mínima do seu candle anterior, tá? Então ele não rompe, fica ainda assim, né, a possibilidade de lateralidade. E aí a gente dá uma olhadinha, né? Não que não possa ter a devida continuidade, tá? Mas para a gente ter a visualização, né, do interesse, a gente opta, né, por ver o rompimento, tá, da mínima da barra anterior, tá? Da sua anterior, beleza? Então vou apagar aqui, só dar uma tirada no zoom para vocês verem de onde vem as linhas, né? Esse daqui do diário, tá? E esse aqui é visto mais fácil no semanal, tá? Então, por enquanto a gente ainda está baixo nesse canal, ainda é região compradora, né? Tá? E aí a gente fica esperto ali em como vai ser a movimentação amanhã. A gente ainda pode enfrentar uma boa lateralidade aqui, né? Nessa região aqui de fundo, tá? Até testar de novo, né? Nossas linhas de canal ali, tá? Observando aqui os 60 minutos, pessoal, o que a gente tem aqui de marcação para o M60, tá? O que vocês já podem deixar aí? Essa mínima com essa aqui, tá? E aí a gente pode ligar essa daqui no topo, tá? Dessa movimentação também. Essa daqui eu tinha ligado para hoje, né, pessoal? Para a gente observar o edge, né? A possibilidade de lateralidade, tá? Por que lateralidade? Porque as médias estavam flats, tá? Então tem a possibilidade de quando fazer nova máxima, né, ele acabar voltando, beleza? O cenário é muito confortável, né, para venda, tá? Não dá pra gente dizer que não tá, né? Tá bem interessante o cenário para venda, tá um pouquinho afastado já da 9, né? Normalmente a gente prefere esse tipo de gatilho aqui, né, que é o que sai das médias, né, para poder esticar o movimento um pouco mais, tá? Clara a tendência de baixa, né, nem dá para dizer nada diferente disso, então tem que ficar atento, né, quando o preço, né, chegar, por exemplo, nessas movimentações aqui, né? Ele atingindo essa movimentação aqui ou essas mínimas aqui que são as mínimas de referência, né? Aí a gente tem que estar atento, tá, pro comportamento do preço. Analisando aqui, pessoal, essa região de fundo, né? Aqui a gente tinha falado que a gente tinha uma wedge, né? Aqui, tá? E ela gerou um bom repique, certo? Então, fazendo a movimentação do preço, ó, a gente observa, tá, que a partir desse ponto ele deixou esse topo aqui um pouco mais, esse fundo aqui um pouco mais alto, tá? Esse fundo aqui é um pouco mais alto do que esse, correto? E aí ele veio, tá? E até então agora ele renovou a máxima, tá? Porque essa máxima é mais alta do que essa, tá? E aí ele veio e agora ele tem essa mínima, tá? Então se ele ainda assim toca essa região aqui, né, e volta a subir, ainda faz sentido uma pequena estrutura de alta, né, mas mais voltada para uma lateralidade, tá? Então a gente tem que ficar atento quando o preço, por exemplo, se ele atinge essas regiões, né, porque aqui, né, ele poderia, né, tá concretizando, né, essa leitura de lateralidade nessa região de fundo, tá? Que é até uma movimentação comum, né? A gente até havia dito isso pela leitura do semanal, tá? Para quem acompanhou o fechamento de mercado do final de semana, né, a gente falou que no semanal tá exatamente isso, né? Tá sobreposição de barras ali, aqui, ó. E dentro do semanal, né, tem esse espaço ainda para vir testar aqui, tá?
mas ainda pode voltar a subir, e ainda assim, né, seria só sobreposição de barras, tá, pessoal? Ainda assim, ainda não nos diz ainda que isso daqui é um rompimento claro, tá? Dentro da leitura do semanal, beleza? Então, 60 minutos, e agora que a gente vem para os 5 minutos. Aí o dia de hoje, né, pessoal, ele abre aqui, ó, tá, com essa barra, certo? Pontos importantes, né, do dia de hoje. A gente teve uma wedgezinha, né, que foi mais fácil de ver pelo M1. Deixa eu só voltar aqui e tirar um pouco mais desse zoom, tá? O que a gente tinha de relevante aqui, ó? Você tinha VWAP do dia anterior, certo? De antes de ontem, né? Tá? E você tinha esse plot de volume, tá? Então você tinha dupla resistência. O preço abre, vai acima e fecha abaixo, certo? Ou seja, ele não conseguiu romper, tá, essa dupla resistência, tudo bem? Já que ele está vindo de baixo para cima, né? Então a gente atua nessa região aqui como resistência, certo? Aqui já dá para a gente pontuar que isso daqui é uma wedge, certo? Ele renova a máxima e isso daqui é uma wedge, bem clara, né? Tá, um topo, outro topo, chega aqui nessa região, né? Começa a falhar, ó, deixa topo mais baixo, né? Essa aqui é a máxima, outro topo um pouco mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, né? E aí, de novo, né? Falando sobre estrutura do preço, né? Tá? Ele vem deixando pequenos sinais, e cabe a gente, né, sempre trabalhá-los, tá? Assim como ele também o fez aqui no fundo, né? Aqui foi a notícia, né, que saiu a inflação americana, tá? E aí você tinha essa mínima aqui, que era a mínima relevante até então, tá? Dessa movimentação toda. E aí ele vem, e o que ele faz? Ele não renova a mínima. Então a estrutura de baixa, que poderia vir aqui para ter continuidade, ela parou de existir. Aí ele vem aqui e renova máxima. Vem aqui e não renova mínima. Aqui você tinha um plot de volume, né? Deem atenção a esses plots de volume, tá? Suporte ao preço, deixando um fundo mais alto. E aí você teve a melhor movimentação de alta do dia, né? Que foi essa aqui até o topo da wedge. Beleza, pessoal? Tá? O que mais que eu tinha para comentar aqui com vocês? Atenção às regiões de volume, né? Aqui, ó, também atuou, né? Aqui você já tinha um topo, aqui um topo levemente mais baixo. E aqui você não tem nenhum fechamento acima, né, da região de volume, tá? Outro ponto que faltou falar para vocês, né, é dessa daqui, ó, região de volume, tá? Depois de toda aquela movimentação, né, que desceu 1000 pontos em um minuto, além de ser o primeiro alvo, né, desse pivô rompido aqui, tá? Além de ser o primeiro alvo desse pivô rompido por Fibo, tá? Também tinha essa região de volume bem aqui, tá? Que acabou atuando para segurar o preço, tá? Então, como eu falei, deem atenção a essas marcações, tá? Principalmente por quê? Porque a gente está aqui, ó, numa grande lateralidade em fundo, tá? Se você observar isso daqui, né, tá bem mais claro aqui a visualização, né, de uma lateralidade mais feia, mas nessa região de fundo, tá? Aqui está um pouco esticado das médias, né, e a gente vai conversar sobre isso daqui agora. Aqui, pessoal, a gente teve um fechamento, tá? E aí eu vou dar, de novo, né, um pitaco para vocês, que é tempo de tela, né? Pensando em tempo de tela, né, eu não poderia deixar de falar isso daqui para vocês, né? Mas a gente clica e faz aquilo que o preço está fazendo na nossa frente, tá? Se for algo diferente disso, né? Em 80% das vezes, o preço costuma fechar nesse tipo de movimentação aqui, né? Quando ele fecha em um wedge, ele tende a abrir subindo, tá? Então, se ele abrir subindo, para mim já faz sentido o suficiente, até porque eu tenho uma confluência de duas wedges aqui, tá? Então, tem a confluência de duas wedges, eu tenho que também deixar marcado, né, essa região aqui, tá? Que ela é resistência por volume, e tem uma outra aqui quase colada nela, tá? Então, geralmente eu deixo marcado essas regiões, por quê? Porque eu gosto de ver o que o preço faz quando ele atua nessas regiões, tá? Porque se o preço começa a subir, por exemplo, pelo M1 mesmo, eu já, lógico, se eu tenho uma oportunidade de entrar mais barato, eu vou entrar mais barato. Se eu tenho a oportunidade de entrar com um pivô mais próximo, eu vou entrar num pivô mais próximo, tá? Beleza? Então, ó, atuem, né, na venda quando vocês observarem a falha, por exemplo, de uma estrutura de alta, né? Ela veio falhando. Opa, deixou o gatilho aqui, ó. Se você coloca o seu stop aqui mesmo, minimamente, ó, 185 pontos, caiu quase 800 até o final da tarde, tá? Aqui, de forma breve, 360, tá? Região da VWAP do dia anterior, tá? Isso aqui. Tá? Acabou travando o preço aqui. E essa linha aqui era aquela linha de referência, tá? Nossa, que
a gente vem acompanhando, né, que quase não teve fechamentos aqui abaixo, beleza? Tá? Então fica essa observação, tá, para vocês no dia de hoje, tá? De como que o preço vai abrir amanhã, tá? Graficamente falando, tá? Na maioria das vezes que eu assisti esse tipo de fechamento aqui, o preço abriu subindo, tá? Então isso aí é uma conversinha sobre tempo de tela, tá? Colocando aqui no M1, né, pessoal? Só pra gente bater um papo bem rápido aqui, para não tomar tanto tempo de vocês, né? Aqui no M1 dava para você ter visto essa wedge aqui também, tá? Aqui, ó. Tá? 3 toques, né, a wedge, e depois disso, né, de novo, sempre observando a estrutura, ó, tá? Você não vê mais renovação de máxima em momento algum, certo? E aí aqui a notícia, né, caiu 1000 pontos em um minuto, certo? Mas você sempre está de olho, né, sempre está observando, por exemplo, a estrutura de mercado, ó, os fundos foram ficando mais altos, aqui teve um novo suporte por volume, tá? E parou, né, de renovar a mínima, né? Essa mínima de referência ficou aqui até então, né, servindo, né? Aqui, ó, um fundo mais alto, aqui que o preço veio fazer, veio renovar a máxima, deu 3 puxadas aqui também, tá? Então você tem que tá sempre dando atenção a marcações, né, tá? Para quê, né? Para você não ser pego, né, de surpresa. Às vezes uma marcaçãozinha simples ali já te auxilia, né? Opa, parou de renovar a máxima ali, parou de renovar a máxima. Se ele começa, né, a falhar em tentativas de novos topos, né, fica agradável, né, a gente fazer a venda, tá? E aí aqui você tem, né, os fundos, né, ficando cada vez mais altos, né, tá? Você consegue até ligar uma LTzinha aqui e ver, né, que o preço não está renovando mais, beleza? E aí aqui foi a melhor movimentação do dia, tá? Até aquela wedge lá que a gente já observou, vários gatilhos de compra aqui, né, também. Tá? Então peguem gatilhos de compra quando vocês observarem que a estrutura mudou. Por exemplo, se aqui tivesse feito uma mínima mais baixa e ele tivesse vindo e dado um gatilho de compra aqui ou esse outro aqui, nada de pegar. Por quê? Porque ele está renovando a estrutura de baixo. Essa subida, né, é só um impulso para descer mais, tá? Aqui não, ele começou a mudar a estrutura, né? Começou a mudar a estrutura, deixou um fundo mais alto, um fundo mais alto. Opa, 3 fundos mais altos já é um negócio mais relevante, tá? Aqui ainda deu um fundo duplo, né? Tá? Aqui ele ainda fez um exato fundo duplo, né? Que é uma figura gráfica de compra, tá? Beleza, pessoal? Então, vamos dar uma olhadinha no dólar aqui. Estou tentando falar mais rápido para os vídeos não ficarem muito longos, né? Também para vocês aí. O dólar, né? No fechamento de mercado de ontem, a gente havia dito, né, que ele estava um pouquinho esticado das médias e que seria o segundo teste, né, da MM200, né? Havia deixado aqui a marcação, né, com alarme, tá? E aí, quando deu a notícia, né, da inflação americana, né, o preço esticou e foi lá, né? Foi praticamente o ápice, né, de movimentação do dia. Foi essa notícia, né? Ele subiu no boato, né, e caiu no fato, tá? É um jargãozinho, né, de quem opera a notícia, né? Que normalmente dá aquela esticada e logo em seguida, depois o mercado ele volta a fazer a movimentação habitual. E aqui, né, no dólar a gente havia dito, né, que se ele testasse, por exemplo, a média móvel de 200, ele poderia gerar um pullback, tá? E ele acabou fazendo, né, exatamente o previsto, mesmo com a notícia, tá? O pullback veio quase até MM9. Aqui também, né, dá essa sensação de lateralidade, tá? A gente tem uma sobreposição de barras, né? Essa aqui é uma barra externa, tá? Ela não nos diz muita coisa, né? Até porque ela tem bastante pavio superior, bastante pavio inferior, tá? E ela tem seu fechamento dentro da barra anterior. Então, assim, pelo fechamento do diário de ambos, né, a gente pode ter lateralidade, né? Então, no índice, mesmo que ele suba, né, ele pode voltar a descer, né, ainda de maneira bem, bem gradual, né, essa movimentação tanto para cima quanto para baixo, tá? Aqui também é a mesma coisa, né, tá? Quando tem esse fechamento, esse tipo de fechamento aqui, né, ele não nos diz muita coisa, né? Diferente de um fechamento assim, né, que rompe, por exemplo, a máxima do anterior, tá? A gente tem uma possibilidade melhor, né, de visão, né, de continuidade, né? Aqui não. Aqui a gente tem sobreposição de barras, tá? M60. Deixa eu apagar isso aqui. Antes de apagar isso aqui foi o período da manhã, né, a abertura, onde teve a notícia, tá, pessoal? Aí o que você também poderia ter feito, né? Deixa eu apagar isso aqui e abrir um novo, né?
Você tem uma máxima e você tem uma mínima, né, de movimentação. E você teve né, um pullback, tá? Até então a gente lê isso daqui como pullback, tá? Até porque as médias estavam ascendentes, né, e tinha boa possibilidade do preço continuar subindo, tá? E lendo isso daqui como pullback, né, esse pullback ele chegou praticamente até os 50%, tá? Ele trava ali na região, né, da MM50. Aqui eu tinha, né, um plotzinho da VWAP, né, um fechamento da VWAP também que confluiu ali. Também, né, já foi uma região em que teve, né, o fechamento da VWAP. Muitas vezes essas regiões anteriores, né, elas acabam ajudando, né, a dar uma segurada no preço, né? Por isso que a gente tem um indicador, né, no nosso gráfico, justamente para poder observar e pontuar isso, tá? E aqui foi a de ontem, né, pessoal, tá? Confluiu aqui com essa região de volume, né, e com o teste, né, da máxima aqui dessa movimentação, tá? De novo, né, sempre atenção a essas movimentações quando atinge esses espaços, tá? E o dólar, né, acho que vocês já, depois de um tempo acompanhando a leitura, já conseguem ver também, né, pelo M60 aqui, né, pelo M60 tem clara característica de lateralidade, o 9 e a 20 estão bem próximas, tá? Um pouco mais de tendência de alta pela localização da MM50, né, mais é lateralidade. Então, em lateralidade o que a gente faz? A gente marca as extremidades com alarme, né, e se o preço chega, por exemplo, muito rápido nessas regiões, né, ele tende a voltar também muito rápido, tá? Então, às vezes ele abre num gap de baixa, já tentando furar essa movimentação com esse tipo de alinhamento das médias. Não é muito comum acontecer, tá? Então a gente trabalha com aquilo que mais acontece, que é pra gente ter a probabilidade ao nosso favor, beleza, pessoal? Tá? Aí a gente dá uma olhadinha aqui no M5, tá? O preço tinha aberto, né, com gap de baixa, né? Ele trava, ó, bem na região da VWAP, né? Se você observar aqui, né, a VWAP de fechamento, né, do dia anterior, ele travou em cima dessa região, né? E aí você teve, né, essa subida de 50 pontos ali em 10 minutos, tá? 50 pontos ali praticamente em 10 minutos, né? E o que você tinha aqui, né, de referência, né, para você pensar? O preço esticou demais das médias, tá, pessoal? Isso aqui eu sempre repito para vocês, tá? Isso aqui são as linhas de onde está a MM200 do diário, tá? Deixa eu apagar isso aqui agora. Aqui é onde estavam as linhas, né, do diário, certo? E aí o preço estica rápido demais. Quando ele estica rápido demais, né, afastado das médias, normalmente ele volta para as médias. O que ele poderia fazer? Ele poderia voltar a fazer um pullback e voltar a subir, tá? Por que ele volta? Porque ele tem realização de lucro. Quem que não ficaria feliz com 54 pontos em 10 minutos, tá? Então quem foi comprando por aqui, né, e viu a notícia, para quem opera a notícia, né, não é meu caso, tá? Eu prefiro pegar os movimentos do mercado que eu possa estar entendendo, né, que façam sentido. E aí, né, pós-notícia, tá? Você tinha essa máxima, ele deixa uma máxima mais baixa, deixa outra máxima mais baixa, tá? Então, a partir daqui, ó, a estrutura de alta, tá? Ela acabou, certo? Ó, tá? Então você começou a ter topos descendentes, ao invés da manutenção dessa estrutura de alta, certo? Então aqui é o ponto, né, que você pode começar a pensar em vender. Você começa a observar a falha da estrutura de uma movimentação, né, que vinha acontecendo, tá? Então aqui foi a questão da notícia, né, ele voltou a subir, deu o alvo lá, né, aquele alvo que a gente havia falado lá de um teste na 200, né, porque o fechamento do dia anterior foi um fechamento bom, né, ele rompe a máxima do anterior. Então ele deixava a gente com aquela expectativa de que ele poderia sim ir lá testar a média móvel de 200, tá? E aí você teve alguns bons gatilhos aqui, né? Aqui também, tá? Teve esse aqui também. Pelo 2 minutos teve alguns gatilhos melhores, tá? Outro ponto, né, que é bom, é sempre interessante você trabalhar quando você tiver pernada, né? Você está tendo essa boa perna aqui, né, de baixa, tá? Até onde corrigiu essa perna? Corrigiu até o 38, até quase 50%, tá? Então ela não foi uma correção tão grande, foi uma correção rasa até o 38. Ou seja, deixa a possibilidade disso daqui descer, né, de maneira mais fácil também. Outra coisa que você tem que fazer, viu o rompimento de uma região? Fibo nele, né? Você tem esse pivô aqui, né?
E aqui ele deu alvo, né? O segundo alvo ele não chegou a dar, tá? Ficou devendo, tá? Você também pode, né, trabalhar esse outro pivô menor a partir do momento que você viu esse rompimento aqui, ó. Quer trabalhar com alvo, não sabe até onde o preço pode deslocar, sempre fibo, né? Primeiro alvo, né? E deu o segundo alvo exato, né? Aqui nesse fundo, tá? Desse pivôzinho aqui. Então ele espelhou. Esse pivô aqui foi a mínima dessa movimentação, tá? O que a gente pode deixar aqui de marcação, né? Eu vou deixar essa daqui, tá? Aqui já até teve, né, um rompimentozinho de um triângulo aqui, tá? Fechou descendo, né? Ele confirmando o rompimento desse triângulo, né, a gente vai ter esses suportes aqui, tá? E aqui é a extremidade da lateralidade. Então, se ele vem abaixo dessa lateralidade aqui muito rápido, né, ele pode voltar a subir. Isso sempre lembrando lá no M60, a média de 9 e a média de 20, elas estão coladas. Daí, quando a média de 9 e a média de 20 estão coladas, né, é quando você começa a ver isso daqui, né? Quando você começa a ver, né, o preço parar de andar, né? Tá? Algo como isso aqui, né? Então, pode ter uma barra para baixo, uma barra para cima, uma barra para baixo, uma barra para cima. Então, como a lateralidade é lá no M60, dá para a gente trabalhar muita coisa. Só que a gente tem que sempre manter a observação, né? Que a cada 60 minutos eu tenho que estar de olho aqui, né? Em como que foi o fechamento, aonde que ele atingiu, né? Para observar qual vai ser meu próximo passo. Normalmente a gente não busca continuidade, né, na próxima hora, tá? A gente vai procurar lá nos time frames menores a observação de uma mudança, né, na direção, tá? Para tentar entrar ali, tá? Por um time frame menor, beleza? Tranquilo, pessoal? Aqui vai demorar a carregar porque faz tempo que eu não coloco o dólar, né, nos 2 minutos. E ele ainda acabou carregando errado, hein? Tá carregando aqui o dia 1º de julho, né? As graças que o Profit faz às vezes. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, bons trades amanhã. Deixem as marcações de vocês, tá? Como foi inside bar no índice? Inside bar não, né? Como foi um fecha com sobreposição de barras, né, no índice? Tá lá no nosso diário. Atenção, né, a essas possibilidades de ter uma próxima barra também fechando positiva, tá? Sempre lembrando, né, a gente analisa aqui o diário, né, com base em tudo aquilo que a gente opera lá no intraday, tá? Beleza? Valeu, boa noite. Se gostou, curta, compartilha, se inscreve no canal aí, que assim a gente vai tentando crescer o canal aí. E se você tem curiosidade, né, em breve a gente vai estar disponibilizando aí o operacional, né, de maneira gratuita para teste, tá? Para os nossos inscritos, beleza? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.